Você está ouvindo a Rádio Nova Metrô. Nova Metrô. Muito boa noite, Fernanda Carvalho entrando no ar na Nova Metrô, estreando, estúdio cheio, como sempre, a casa aqui está sempre cheia. Está começando então às 19h09, 19h10, o Em Negrito, agora na rádio. Como brincou ontem o Israel, a gente começou como blog, viramos coluna, agora somos rádio, em breve cinema, né? Pelo jeito, acho que é o próximo passo. Muito boa noite, gente. Me apresento, eu sou Fernanda Carvalho, jornalista, militante do movimento negro, mesmo sem ser uma militante institucionalizada, assim, mas milito porque, como jornalista e como negra, não tem como estar no mercado de trabalho e não estar militando. Trago, então, o Em Negrito agora para a rádio, um programa semanal às 19 horas, toda quarta-feira a gente vai estar aqui para falar sobre negritude, sobre preconceito, sobre superação, empoderamento, e sempre com um convidado. E a minha convidada de hoje já está aqui no estúdio, Adriana Centeno. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, a Adriana, a primeira vez que a gente saiu para conversar, a gente ficou 4 horas sentada papeando. Então, acho que hoje vai dar para ter uma ideia do que eu quero fazer com o Em Negrito, né, toda semana. Com certeza não vai faltar. A gente tem muito assunto. Bom, a ideia é a gente sempre trazer um tema para o programa, né, a gente falar sobre temas variados e tentar focar num tema sempre. Mas hoje, como é o primeiro dia, vai ser tema livre, assim. Sabe quando a professora diz pra gente que a redação é tema livre? Acaba ficando mais difícil, né? Porque a gente tem muita coisa para falar. Mas hoje a gente vai acabar conversando um pouco sobre tudo, né? Pra gente entender como é que funciona, como é. E essa foi a ideia do Em Negrito quando eu criei, né? Era mostrar pro mundo como eu, como negra, me sentia, como é que tinha sido ser uma criança negra na nossa sociedade, como é que é ser uma mulher negra. E isso que eu quero saber hoje de ti, Adriana. Vamos começar então do começo? Sim. Como criança, como é que tu criou a tua identidade? Como é que foi isso? Bom, eu cresci numa família, né, que ela é uma família negra aqui de Porto Alegre, né? E a minha identidade, ela sempre foi muito reforçada já dentro da família. Então, a minha mãe sempre me incentivou muito a questão da autoestima como uma menina negra, a questão dos meus traços, né, que são traços bem negroides, então, tipo, do lábio, da boca grande, do nariz, então, da gente se gostar realmente como negra, de aceitar as nossas características e conviver em harmonia, assim, com o nosso próprio corpo, assim, sempre foi, isso sempre foi valorizado dentro de casa lá, então foi sempre bem tranquilo. Até a gente ir pro colégio, até né? chegar na escola, que é quando o bicho pega, né? Porque eu digo, às vezes, que a gente vive quase que uma realidade esquizofrênica, assim. Porque daí dentro de casa a gente é rainha, a gente é princesa, Sim. O cabelo é lindo, tudo é maravilhoso. A gente chega na escola, não é nada disso, né? A gente percebe que ali tem um mundo paralelo que não vê a gente com aquela beleza que a gente aprende em casa, né? Como é que foi pra ti na época da escola? Bom, eu cresci em colégio particular, né? Eu e as minhas irmãs, então... Mais difícil ainda, né? É mais difícil, né? Porque eu era a única negra da turma, então aquilo era bem difícil, porque a minha família sempre foi uma família negra, mas na escola eu me vi num universo diferente do que eu tinha, que era ambientada dentro de casa, então... Eu tive o primeiro contato, assim, com esse contato social, apesar de ter na creche, mas no colégio foi bem pontual, assim, de me lembrar já em primeira infância, de apelido e tal, essas questões, assim. Foi no colégio que eu me descobri como negra de uma forma que não parecia ser tão legal, assim, não era essa coisa de a rainha, a bonitona, dentro de casa e tal, dos seus traços. Eu comecei daí eu acho que a criança, quando ela vai pra escola e ela se defronta com um racismo, assim, diferente, ela enfraquece, assim, porque daí tu começa a te questionar, pô, por que o meu cabelo é assim, por que não é igual o da fulana, por que as outras crianças também não têm tanta empatia comigo, enfim. E aquilo dali a gente tenta procurar daí as representatividades daí na mídia, que daí eu nasci em 86, então a minha época é a época de Xuxa, Angélica e Mara Maravilha, então eu também não tinha nenhuma representatividade daí na televisão, enfim. Então, foi uma construção bem, eu acho que foram tempos bem difíceis, né, para quem Sim. foi criança nessa época. Hoje em dia a gente olha, a gente ainda enfrenta muitos aspectos do racismo, mas a gente tem conseguido galgado alguns avanços, né?
Vamos continuar na infância, então, porque eu sei que tu tem sobrinhos, né? Sim. Tá esperando a primeira filha, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas tu tem sobrinhos, né? Sim. Como é que tu percebe neles essa questão hoje, assim? Então, os meus sobrinhos, na verdade, é uma repetição um pouco da história que a gente teve na nossa família, porque também eles agora na educação infantil também são poucos negros. Então, muitas coisas machucam a gente vê a criança ainda vivenciando as mesmas coisas, sabe? Então, quando eu tenho o meu sobrinho mais velho, ele tem 5 anos, né, que é o Lucas, e ele é uma criança que ele verbaliza muito as questões de negritude dele, enfim, ele fala, ele me chama, tá? Ele me chama de Didio. Didio, o teu nariz é igual ao meu, porque a gente é da mesma família. Então ele consegue verbalizar e consegue construir dentro do universo infantil dele essas questões da negritude. Então machuca muito quando a minha irmã chegou e falou: Adriana, o Lucas tá com alguns problemas na escola porque ele pediu para ter o cabelo do colega. E o colega tinha um cabelo liso. E aí eu me vi, como criança, também querendo ter aquele cabelo almejado, né? Que a questão da menina ainda é mais reforçado ainda, né? A questão do cabelo e tal, da estética. E aquela repetição. Então, por mais avanços que a gente ainda tenha, a gente tem uma caminhada bem longa ainda para estar sendo construída. Então, a questão da valorização, ele é um trabalho, na infância principalmente, é um trabalho que é incessante, né? Todos os dias ele tem essa autoestima, ela tem que estar sendo reforçada, tem que estar sendo fortalecida. Realmente ainda tem muita coisa para caminhar, né? Bom, já que estamos numa rádio, a gente está aqui batendo papo, mas vamos tocar música também, né? Quero lembrar o pessoal que pode participar pelo WhatsApp, mandando aqui as suas considerações, perguntas, no 80-228-228, é só mandar o WhatsApp aqui pra gente. E a gente vai tocar uma música agora, daqui a pouco a gente volta com mais papo. A gente tá só na infância, na história. Daqui a pouco a gente vai crescendo e vai ver como é que é essa criação da identidade, como é que é esse fortalecimento. Porque as histórias, elas se completam e se confundem, né? Sempre que a gente troca essas experiências, diz, comigo também foi assim. Então, eu acho que muita gente vai se identificar. Quem estiver se identificando ou não e quiser mandar o seu recado para cá, então, 80-228-228. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta com Em Negrito aqui na Nova Metrô. 19h17. Nova Metrô Music. 19h24, estamos voltando aqui com o Em Negrito, nosso bate-papo semanal, que vai rolar toda quarta-feira, às 19h. Nossa convidada de hoje, Adriana Centeno, já contou pra gente como é que foi a fase da infância, a construção da identidade, da negritude dela. E agora vamos avançar um pouquinho nessa caminhada e vamos chegar na adolescência, então. Como é que foi, Adriana? Passou a tua adolescência aqui em Porto Alegre mesmo, né? Passei. Esse passeio eu entendo. Isso pesa um pouco, né? Como é que foi? Então, Porto Alegre, ela está inserida dentro de um estado, né, que é constituído com 17% de uma população negra. Então, ser minoria no estado é difícil, né? Ainda mais. Ser minoria de fato. Ser minoria de fato, né? Então, mesmo assim, a gente sempre procurou, as minhas amigas, a gente sempre procurou espaços de resistência negra dentro da cidade, onde estivesse rolando samba, pagode. A gente estava ali participando, enfim, mas sempre tem aquela fase da adolescência que tu fica meio que escanteado. Teve a fase que foi roqueira, assim? Não passou por isso? Não, nunca passei. Sempre fui a fase do samba mesmo, escutando rádio ali no sambinha, Arlindo, fundo de quintal. E bem brasileira, né? Porque eu me lembro que eu, por exemplo, eu e minha irmã, a gente não tinha muito... já na minha adolescência eu estava em Brasília, né? Então, realmente, era muito rock and roll. E eu e minha irmã, a gente acabou procurando na MTV. E aí a gente ficou meio americanizado uma época, assim, porque a referência que a gente tinha de negro era negro americano, né? Então a gente ficou meio perdida ali um período, porque a gente não tinha tanto esse contato com o samba. Sim. Então isso te ajudou. Me ajudou, mas eu não esqueço a primeira vez que eu vi o clipe da Beyoncé, e aí eu fiquei tipo, gente, quem é essa preta? Tem uma preta na TV divando. Foi muito bacana, assim, essa questão de tu te ver na televisão e, bem ou mal, os Estados Unidos, ele tem ele é uma potência, né? Sim. Quando tu é adolescente e tu tá aberto, né? Daí
Essas influências essas até, influências, né? Exatamente. Não tem nenhuma, daí daqui a pouco tu tá ali... Exatamente, então uma preta americana fazendo sucesso, cantando aqui, sim, tem uma representatividade. Até hoje eu ainda tenho um carinho especial pela cantora, apesar de ter as minhas críticas pessoais também, como militante em relação a ela, mas sempre paro pra ver, tem um clipe novo, eu sempre paro pra assistir. Tem um poder ali, né? E como adulta, tu te formou em Direito, sim, né? Acredito que assim, não era a única, era uma das pouquíssimas alunas negras na sala de aula, assim. Eu acho que a gente deve ter... Na minha turma, éramos em torno de 5 alunos negros se formando, acredito. Não vou agora lembrar o número exato. Mas no ensino superior era uma repetição do que já era na minha educação escolar, né? Então, também sendo a única negra, enfim, na época que eu fiz a universidade, a faculdade, não existia política de cotas, né? Então, que hoje em dia eu passo na frente da faculdade de Direito da URGS, eu fico encantada, assim, com a quantidade de pessoas negras que estão transitando por aqueles espaços, apesar de achar que ainda o avanço ainda tem muito o que caminhar, né, ali. Mas eu me formei em Direito na Uniriter em 2009, então eu já estou formada já faz um tempinho já, não estou mais advogando, advoguei por um tempo com adolescente em conflito com a lei, né, então isso aqui é uma matéria que ela é bem desgastante, acabei rumando para o concurso público e hoje em dia eu sou concursada daí. E agora mãe, né? Agora mãe, tranquila. Mas tu sabe que quando a gente teve naquele encontro das gurias crespas e cacheadas, uma das coisas que me chamou a atenção é que eu levei isso para palestras. Inclusive, estava numa palestra onde eu citei e tinha uma conhecida tua e disse assim, aquela pessoa, aquela história que tu citou era minha amiga. Que foi quando tu falou que quando tu deixou o teu cabelo natural, realmente, tu chegava, de repente, numa audiência, numa coisa assim... E as pessoas achavam que tu era mãe de um apenado, ou sempre que tu estava ligada ao lado criminoso, vamos colocar assim, da força, e quase não se cogitava que tu fosse advogada, né? Isso acontecia com uma certa frequência. Com certeza, na verdade o cabelo natural, assumir o cabelo natural, ele é um embate diário, né? Porque daí quando tu deixa o teu cabelo natural, tu assume essa política através da tua estética, né? Então, num local de trabalho, onde eu, ali, numa audiência, eu era a advogada, chegar com o cabelo representando uma estética negra, aquilo dali era desde da portaria ali, no segurança, até entrar em audiência, aquilo dali era sempre questionado, era sempre um motivo para estarem questionando o meu lugar de fala ali, o lugar que eu estava representando ali dentro daquele espaço, porque eu não estava... seguindo os estereótipos que deveriam ser condizentes à profissão, né? Sim. E eu, como sou da mídia, vou ficar de fora, eu vou só te perguntar o que tu acha a respeito disso. Quem me lê já sabe o que eu faço, eu sou daquelas assim, que tem gente que chega a dizer, nossa, mas por que tu não desliga a televisão simplesmente, né? Porque eu gosto de televisão e eu acho que a televisão tem um papel importante. Mas como é que tu vê a mídia como um instrumento reforçando esses estereótipos aí, que tu falou que a sociedade acaba te vendo como alguém que tá fora do local, né? A mídia, ela é um grande formador de opiniões, né? Ela tem um braço de longo alcance, né? A mídia consegue chegar em locais que nós, dentro da militância, a gente ainda tem muita dificuldade de se inserir, porque a televisão, para o brasileiro, ela é praticamente o primeiro item de qualquer casa. A pessoa, às vezes, não tem uma geladeira, mas tem uma televisão. Sim. Não tem um fogão, mas tem uma televisão. E a mídia, ela tem esse caráter formador do que é belo, do que é aceitável, isso através de novelas, através de programas, em toda a programação, aquilo dali é incessantemente reforçado dentro do nosso imaginário, do que é bonito, de qual mulher, de qual perfil estético que é da mulher, que ela é atraente, de qual cabelo o cabelo cacho tem que se formar de tal forma, e hoje em dia eu assumo o meu cabelo de uma forma que ele é o cabelo armado mesmo, né, que eu realmente assumi essa posição política de não ter um cabelo cacheado, eu não busco cachos no meu cabelo, exatamente para tentar fugir desse padrão e tentar mostrar para as pessoas que eu também encontro na rua e na vida, enfim,
de uma outra possibilidade, assim, que a mídia ela não mostra, assim, do cabelo. Não é da Maju, assim, que ele tá ali afro, mas ele balança. Não, o nosso cabelo ele também tem outras estéticas, tem outras texturas, né? Isso daí tem que ser reforçado também, a gente tem que resistir. Porque a gente saiu da ditadura do liso, a gente conseguiu se livrar, mas não é para cair na ditadura do cacho perfeito, né? Com certeza. Porque senão não adianta. E essa questão da mídia realmente é muito forte, porque eu ouço muito isso, né? Mas simplesmente não assiste. Mas a gente tem que parar para pensar que a maioria, que a televisão no Brasil é a única fonte de cultura, de lazer, enfim, de muita gente. Então não adianta eu não estar assistindo e me isentar aqui disso, né? Sendo que a grande parte da sociedade está assistindo e vai reproduzir isso por aí. Na verdade, acho que a nossa luta é para se inserir também nesses espaços, né? A gente ter também... também almejar a nossa própria mídia, né? Nos Estados Unidos a gente tem exemplo disso, de canais que são de programas negros, a gente tem filmes que são todos os personagens são negros, a gente tem seriados que todos os personagens são negros, e aqui no Brasil a gente vê isso como uma impossibilidade, como se fosse uma coisa impossível, e a gente é constituído de um país que mais da metade da população ela é negra, e a gente não tem um programa onde metade dos personagens sejam negros. A gente tem sempre aquela porcentagem, aquela cota que nos limita, que nos aprisiona, né, ao nosso papel. E daí essa cota ela vai para as periferias do programa, ela vai para os setores domésticos, e é muito louvável o trabalho doméstico para nossa constituição como negro, mas a gente também tem que se ver em outros papéis, né? A gente tem que, para a gente conseguir se enxergar como um médico, é importante que a gente também se veja como um médico, que a gente tenha essas referências também nesse sentido. Bom, depois a gente fala então mais um pouquinho sobre essa. Eu quero saber de ti depois essa questão aí dos Estados Unidos, porque isso aí também gera um conflito, né? A gente pode comparar, a gente não pode comparar, até que ponto a gente pode aprender com a história dos Estados Unidos. Vamos mandar beijo? Eu quero mandar beijo para a professora Lise, que já mandou um recadinho aqui para mim, que tá ouvindo a gente. E para Rosângela também, que é a Negra Rosa, né? Que é um ícone, assim, que é uma pessoa que... tive ela como referência. Exatamente. Quando eu estava na minha transição capilar. A gente vê ela e vê que a gente pode qualquer coisa, com né? certeza. Porque batom vermelho não combina com vocês. Ela vai lá e bota um vermelho e diz, não, mas ficou lindo isso aqui. Ela faz também bem esse encaixe assim, do cabelo, também com a consciência política. É uma pessoa bem massa de se seguir. Então, beijos para elas. E quem quiser também mandar recado pra gente, WhatsApp 80 228 228. Manda aí também o recado, diz pra gente se vocês estão ouvindo, o que vocês estão achando do papo. Agora a gente vai ouvir mais um pouquinho de música, então, e daqui a pouco a gente volta com Em Negrito. Você está ouvindo a Rádio Nova Metrô. Nova Metrô. Estamos de volta, 19h40, faltam 20 minutos para as 8 horas, a gente tem mais papo aqui para bater. Estou aqui com a Adriana Centeno no Em Negrito, nosso programa semanal. Estamos estreando hoje, mas a partir de hoje anota aí na agenda. Toda quarta-feira às 19 horas a gente vai estar aqui conversando sobre a nossa negritude. Mais um espaço nosso. Tem mais um recadinho aqui que a gente recebeu agora da Tracy de Rio Grande, tá ouvindo o papo, mandou beijo pra gente. Beijo. Beijo, Tracy. Ela disse, estou gostando muito do papo e das músicas. Que bom termos esse espaço para ouvir sobre as nossas coisas. E sabe que desde que eu divulguei o programa, essa tem sido a máxima, assim, das mensagens, né? Vai ser mais um espaço, é mais um espaço nosso, porque a gente ainda tá muito carente disso, né? Sim. Não tem, realmente, a gente acaba indo para as mídias alternativas, para a rádio web, para blogs, foi assim que o blog bombou, e canais também alternativos, né? TV pública, eu que faço parte da TV pública, na TV pública a gente ainda consegue se ver, pelo menos, a gente ainda não está no ideal, mas pelo menos mais próximo do que seria, né, uma representação ali do que é a sociedade brasileira. Beijo, então, meninas. Quem quiser mandar recado pra gente, 80 228 228. Tô falando meninas porque não chegou nenhum recado de meninos ainda, né? Então, vamos lá, se manifestem. E antes das músicas, então, a gente estava conversando um pouquinho sobre as referências e a gente falou sobre Estados Unidos, né? E aí eu quero saber isso de ti, Adriana, porque isso ainda causa um pouquinho de desconforto em algumas pessoas. Tem gente que acha que a gente, obviamente, que temos outra história, tivemos uma escravidão diferente, uma abolição diferente, obviamente isso faz com que a gente tenha hoje uma realidade completamente diferente. Mas como é que tu acha que a gente tem que olhar para os Estados Unidos, para o que acontece lá?
Os Estados Unidos têm um histórico de lutas, né, de lutas raciais, que ele é bem diferente do que a gente tem a nível nacional, mas não tão distante do que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, porque eu acredito, pelas minhas vivências que eu tive, né, nos dois lugares, que o racismo, da forma como ele se manifesta nos Estados Unidos, dentro do país, seria bem assemelhado como a forma que ele se expressa aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem aqui, chegando aqui na entrada de Porto Alegre, na Freeway, a gente tem uma suástica ali pichada, como boas-vindas aos negros que aqui chegam, né? Então, isso daí é uma característica do racismo que ele se institui lá nos Estados Unidos, né? Só que a gente tem as nossas peculiaridades, né, da miscigenação, da política do racismo aqui não existe, tu vê racismo em tudo, que isso também acaba nos afetando aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que a forma que a gente tem que olhar para os Estados Unidos, que a gente pode pegar como algum tipo de referência, são os referenciais teóricos, né, que sim, a gente pode estar utilizando, a gente tem bons nomes lá, de leituras que a gente pode sim estar agregando, porque o que eles falam em termos de mídia, em termos de como o racismo se institui, isso daí é universal, é em todo mundo. Eu vi um vídeo que foi muito interessante, eu acho que era um negro num país de língua espanhola, em que ele falava e cobrava de um policial um tratamento igualitário, e eu não falo espanhol, e eu entendia tudo que ele falava pela expressão corporal que ele tinha. Então o racismo ele vai se manifestando de uma forma universal no mundo, que a gente pode sim pegar alternativas que tem de referenciais americanos, para que a gente encontre sim soluções, mesmo adequando daí as nossas peculiaridades, né, as nossas questões, mas a gente tem que sim buscar sempre se referenciar nos grandes nomes, nos grandes pensadores que a gente tem pensadores pretos que são excelentes, e a gente tem que estar sempre valorizando. Quem que tu gosta? Quem que tu admira? Que fonte tu bebe? Eu gosto muito de Malcolm X, eu gosto muito de Marcus Garvey, né, que é um pai do panafricanismo, que é uma coisa que a gente fala muito pouco, e isso chega muito pouco, né, nas comunidades, que é onde isso realmente, onde a gente está realmente, que é uma coisa na nossa pauta, então. Vamos fazer um programa sobre panafricanismo. Interessantíssimo. Marcus Garvey, Steve Biko, que daí na África do Sul, né, encabeçou uma luta importantíssima lá na África do Sul, que a gente tem lá as segregações que a gente tem raciais bem marcantes, né, entre negros e brancos. Esses três nomes são bem importantes, e a gente também tem Cleonora Hudson, né, que é uma autora negra que vem falando sobre a temática, não uma temática de gênero, porque eu não acredito na Constituição como raça, né? Mas ela vem falando sobre mulherismo africano, que eu acho que tem bastante importância para a gente falar sobre as questões de família e também como questões da mulher preta, assim, na nossa sociedade. Bom, eu vou pedir a participação agora do Vitor. Ele não quer falar muito, mas eu vou pedir para ele falar só um pouquinho, porque é o seguinte, o Vitor é o marido da Adriana, tá aqui com a gente. E o Vitor é carioca, né? Ele é do Rio de Janeiro e eu quero saber dele como é que ele vê essa questão, né, da militância, em que pé está, porque a gente aqui no Sul, eu morei em São Paulo, por exemplo, e aqui no Sul a gente tem a gente olha lá para cima também com essa admiração, né? A gente às vezes tem a sensação de que em São Paulo as coisas estão mais à frente da gente aqui no Sul, e às vezes acontece o contrário. Eu, por exemplo, que faço um programa aqui no Sul que passa no país todo, as pessoas às vezes olham para cá e dizem, não acredito que tem um programa desse lá no Rio Grande do Sul. O que acontece para quem está no Rio de Janeiro? Assim, como é que tu enxerga, como é que tu vê como é que as coisas estão lá no Rio e agora aqui no Rio Grande do Sul, como é que tu está percebendo? Eu estou morando aqui há 3 meses e ouvindo o Rio numa outra pegada. Porque no Rio de Janeiro o processo, o processo de violência racial é muito forte, onde os policiais eles recebem um aval do secretário de segurança do próprio Estado para invadirem as comunidades e assassinarem as crianças. Assim como ocorreu no massacre de Soweto, com o assassinato do Steve Biko, assim como acontece nos Estados Unidos também. E ao chegar aqui no Rio Grande do Sul, eu percebi foi algo diferente, porque o choque
que eu esperava primeiramente tomar, eu não tomei. Mas eu percebi, por exemplo, quando eu não tinha um pouco do conhecimento, né, sobre aqui no Rio Grande do Sul, primeiro eu pensava que aqui não morava pretos. Não ia encontrar preto aqui. E... Mas às vezes aqui a gente ouve isso, né? Tu é do Rio? Não, sou daqui. É baiana? É. Agora com o pessoal que tem vindo do Haiti, enfim, de países africanos, às vezes eu falando bah, falando tchê. Ah, vocês não são daqui, né? Vocês estão falando bem português, faz tempo que tu aprendeu desde criança. Desde acontece muito. Eu também respondo isso direto. É do Rio, né? Não, sou daqui mesmo. E a vivência aqui no Rio Grande do Sul está sendo um pouco... Ainda estou me adaptando ao processo aqui. Eu percebi que o racismo aqui também é muito forte. O próprio diálogo. As pessoas ainda... Eu fui fazer fiz um concurso domingo e fui pedir informação para uma senhora, se distanciou muito. E ela disse, você está falando bem português para um estrangeiro. Não, na verdade nós somos estrangeiros, nós fomos trazidos aqui à força. Mas só que os próprios brancos daqui do Rio Grande do Sul, eles, além de eles não aceitarem os pretos, eles não reconhecem que eles são os nossos verdadeiros assassinos. Entendeu? Mas é basicamente isso. Ainda estou me adaptando. A vivência que está sendo muito, muito interessante também. E é isso. Bom, seja bem-vindo então, né? Se fazem só 3 meses, ainda dá para dar as boas-vindas. E realmente, né, essa caminhada a gente vê que mesmo dentro do Brasil, né, o racismo tem muitas caras e se manifesta de muitas maneiras. A gente, mesmo mudando só de estado, a gente vai ter que se adaptar de algum jeito, né, nessa sociedade. Bom, a gente vai tocar mais música. Na volta a gente vai falar então, chegamos à fase adulta da Adriana, hoje mãe, e a gente vai comentar um fato que está rolando aí nos últimos dias de um casal no Rio de Janeiro, que não está conseguindo registrar a filha com o nome africano. A gente vai contar para vocês direitinho essa história, a gente vai falar melhor sobre isso então com a Adriana. Em negrito, estamos aqui no ar. Mande um WhatsApp pra gente, 80-228-228, pra gente mandar beijo, pra gente saber se vocês estão assistindo, se estão gostando. E na volta então a gente conversa mais. 19h51. 20 horas em ponto. Estamos voltando aqui com o Em Negrito, batendo o nosso papo super legal com a Adriana Centeno. O pessoal tá gostando. Eu reclamei que não tinha recado de nenhum menino, agora apareceu, ó. O Edson, Ed Black, lá do Rio de Janeiro, que tá ouvindo o programa, curtindo muito, cheio de orgulho, ouviu o conterrâneo dele, então, aqui o Vitor. Mandou um grande beijo pra todo mundo, muito sucesso pra nós todos, né? Quem quiser mandar recado também, 51, já que o pessoal tá mandando de todos os estados, o DDD 5180-228-228. Manda um WhatsApp pra gente dizendo o que vocês estão achando. E quem, de repente, pegou o programa da metade ou agora que conseguiu chegar, tem uma novidade na Nova Metrô, né? Tá começando hoje. A gente tá gravando essa conversa que tá aqui, tudo isso que tá acontecendo. E a gente vai colocar o programa, a estreia do Em Negrito na Nova Metrô, a partir de amanhã vai estar no YouTube. A gente tirou uma foto bem linda, ainda não temos imagem. Tiramos uma foto bem linda, então, pra botar. Mas amanhã, quem quiser escutar esse papo que a gente está tendo aqui hoje, a nossa estreia do Em Negrito na Nova Metrô, a partir de amanhã no canal da Nova Metrô no YouTube. Voltamos então, vamos conversar mais aqui com a Adriana Centeno e mamãe então agora. Mamãe, uma nova fase, né? Ano novo, vida nova, literalmente. Literalmente. Quantos meses? Eu tô com 15 semanas, só que eu não quero dar meses falando semanas, né? Qual o nome da tua irmã que tá lá acompanhando a gente? A Andréia Cristina. Pois é, a gente tá uma polêmica aqui, porque assim, ó, a primeira coisa que a gente pergunta, né? O que é, menina ou menina? A menina, qual o nome? E ela me diz que não vai dizer o nome pra ninguém. Segundo ela, nem a mãe dela não sabe, só ela e o marido que sabem. Agora imagina dizer um negócio desse pra jornalista, não vou dormir essa noite, né? Então, ó, mana, tô tentando aqui, tá? Pegar o nome, vou tentar fazer esse furo de reportagem e trazer à tona, mas não vai rolar, né? É isso mesmo. Não vai rolar. A gente quer seguir uma tradição das tribos ocidentais africanas, que ela é exatamente do nome da criança, que ele tem um significado, o significado do nome é o que essa criança, a gente deseja que essa criança seja, né? Então esse nome ele vai ser apresentado primeiro para minha filha e depois ela
esse nome vai ser apresentado para o restante do nosso povo, né, da nossa comunidade. Gente, dá pra acreditar no negócio. E aí eu ainda questionei, eu disse, não, mas nem a tua mãe não sabe. Ela disse, não dá pra contar pra mãe, porque a mãe conta pra tia, tia conta pra avó. E aí já viu, né? Daqui a pouco tá no Facebook o nome da criança. Mas falando sobre essa questão de nome, eu quero ler aqui uma matéria que saiu no Extra, na verdade essa história já tá rolando, que no Rio de Janeiro, né? O Cizinho África, que é um cara aí super já conhecido aí no Facebook e tal, ele e a esposa dele estão enfrentando um problemão lá no Rio de Janeiro para registrar a filha deles com um nome africano, né? Eu vou ler só um trechinho aqui, não vou ler tudo, mas a matéria diz o seguinte: com apenas uma semana, a pequena Maqueda já enfrenta a primeira luta de sua vida, ter um registro civil. O nome Maqueda Foluke, acho que é Foluke, né? O nome Foluke, acho que seja Foluke, significa a grandiosa que está aos cuidados de Deus. Mas mesmo assim, a menina que nasceu no último dia 16 na casa de parto Davi Capistrano Filho, em Realengo, na zona oeste do Rio, ainda não pôde ter certidão de nascimento. Tudo porque o cartório do 2º Distrito de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, entendeu que, segundo os pais da menina, que o nome poderia causar vexame à criança futuramente. A família de Maqueda acredita que está sendo vítima de racismo. Bom, a história ainda não chegou a uma conclusão, né? Mas é uma loucura isso, né? É um retrocesso que reflete muito a respeito da nossa sociedade, né? A respeito do racismo institucional, que é o nosso grande problema, né? Porque o racismo que ele se dá entre as pessoas, ele é um racismo que ele nos afeta, mas ele não é tão fortalecido quanto o racismo institucional, quando uma instituição pública vem e diz, não, um nome africano não aceitamos. Se tu quiser colocar um nome de William, se tu quiser colocar um nome de Cindy, Giovanna, que é italiano, né? Italiana, isso sim é aceitável, mas um nome africano vai ser vergonhoso para tua filha ter um nome africano. Isso machuca, né? Isso reflete muito a respeito do que a gente compreende a respeito das figuras africanas, né? E acho que essa questão traz aquilo que a gente sempre fala, eu pelo menos sempre ouço quando acontece alguma coisa. Mas é só um nome, mas é só uma situação, mas é só uma babá de branco. Mas a gente precisa ver o que está por trás disso, né? Quer dizer, se todos os outros nomes que não são de origem brasileira são aceitáveis, quer dizer, o que tem nesse nome? Qual é o problema, né? Eu no final da matéria ali até parece que alguém lá responsável pelo cartório disse, não, mas não tem nada a ver com racismo, é a fonética do nome. Ele fala que o racismo está na cabeça das pessoas, né? Exatamente. Começar pela dele, né? Sim, claro, né? Então é uma loucura a gente ver o que está por trás dessa situação. Quer dizer, olha só, né? Tu vai chegar se todas os outros descendentes de imigrantes que estão por aqui chegarem, a gente estava falando ali das tuas amigas japonesas, né? Sim. Quer dizer, um casal japonês que chegue para registrar um filho com um nome japonês. Japonês não, né? É um casal de origem japonesa. Sim. Que nasceu no Brasil. Se quiser registrar seu filho, registrou seu filho com o nome de Mitsui, é aceito, ninguém questiona, não, todo mundo entende que é a origem, mas quando a gente remete daí a uma origem africana, isso sim é questionado, mas por quê? Por que o nome? Enfim, mas isso aí vai trazer vergonha para a criança, mas aí não vão conseguir falar. E a gente aprende tantos outros sobrenomes, a gente tem aí inúmeros artistas que a gente fala Schwarzenegger, né? Mas não vai conseguir falar Maqueda. É. Não, realmente, é de se pensar e ver o retrocesso que está nessa situação e o racismo que está, né, embutido nessa situação. Vamos ficar na torcida aí para que a justiça realmente seja feita nesse caso, né? Porque é um absurdo. A gente hoje, isso está virando frequência, né? Ela não contou o nome da filha dela, mas já nos disse que é um nome de origem africana. E isso tá ficando mais frequente, né? Eu tenho muitos amigos negros que estão trazendo de volta isso, já que a gente não tem como saber o nosso sobrenome e etc. Mas estão trazendo de volta essa representatividade para a criança já desde cedo, né? O nome, na verdade, é a primeira forma de descolonização, né? Então, é muito importante fazer esse resgate cultural através do nome, e a nossa forma de resistência é exatamente dessa forma, né? Fazendo com que isso se torne cada vez mais cotidiano, que o nosso resgate se torne cada vez seja visto, né, com mais naturalidade. Então, eu acredito muito na família como uma forma de composição política, né?
Então os filhos, os nomes dos filhos, como essa família se constitui, tá inserida dentro dessa forma de militância, né? Que é através da família, que é a que eu fui criada, né? Minha militância também não foi institucionalizada, ela se deu também através da família, através da minha ancestralidade de vô para avó, e mãe para filha. Então eu acredito muito nisso e o nome está inserido sim dentro disso. Também desejo uma boa sorte, né, para o Cizinho e para a Ju, porque, né, a menina está ali sendo chamada pelo nome desde o ventre, a importância que tem essa identidade para essa criança. Isso não pode ser retirado de uma forma arbitrária, né, pelo Estado, embasado numa lei que é de 1973, que nos enrijece, né? A gente tem tantos avanços aí, as leis elas já se adaptaram a tantas outras coisas, elas têm que se adaptar também a negros que estão buscando, sim, o seu resgate cultural, estão buscando o seu orgulho pela sua ancestralidade. Isso daí vão ter que nos engolir, porque a gente está chegando. Não, e as outras questões também, né? Porque está dando toda uma consequência eles precisam, né? O casal precisa do registro para incluir a criança ali no plano de saúde. Então, isso pode virar uma coisa maior, né? Vamos bater na madeira, Deus o livre que não aconteça, mas não é simplesmente, né, uma birra porque não, quer dizer, pensem se vocês já viram alguma outra família de alguma outra descendência passando por isso, né? E eu tenho quase que certeza, dou minha cara a tapa aqui para dizer que não. Então, vou dizer aqui que é racismo sim, e que isso precisa ser tratado também como uma discriminação, mais uma que a gente tem que botar na nossa lista de coisas que a gente enfrenta, né? Mas também tô na torcida aqui para que dê tudo certo lá. E com a tua pequena, tu já tá pensando assim de como é que tu vai passar isso que a tua avó passou para tua mãe passou para ti? Como é que tu vai trabalhar isso com a tua filha? Ser mãe de uma criança preta é um grande desafio, né? A gente que vem, que tem uma consciência de como o sistema ele opera, é muito desafiador conseguir agora aliar todas as teorias, tudo que a gente lê, que a gente vê como ideal, com a prática, né? Então é uma busca que a gente não sabe até que ponto o sistema vai nos sugar, mas que a gente vai estar lutando contra, enfim, para que isso se reverta. Mas eu tenho várias coisas, ela já tem uma mini bibliotequinha já de livrinhos que a gente tem hoje em dia, muitas leituras, né, voltadas para criança negra, então tem bastante material, menina principalmente, né? E aí eu tenho que colocar que é uma pena, porque o menino negro, ele também está inserido dentro dessa sociedade racista, ele também precisa ser visto através de literatura, através de referencial para menino negro, né? Bom, lá em casa, de 5 netos, a minha mãe tem 3 meninos, né? Então a gente sente falta desses referenciais também para meninos negros. Tu acha que realmente essa questão para a mulher negra tá mais à frente? A gente está crescendo mais. Eu acho que a gente tá caminhando para um lugar desconhecido, porque a gente está criando meninas extremamente empoderadas que vão encontrar o seu par aonde? Porque esses meninos não porque esses meninos não estão caminhando, a gente também não tá se voltando tanto para esse empoderamento, talvez em função do machismo, de que a autoestima de menino não tem que ser tão valorizada. Tem sim que ser valorizada, né? A autoestima do menino, a estética do menino negro, ela também tem que ser reconhecida, tem que ser engrandecida ali dentro dele, e isso daí a gente encontra muito pouco material a respeito. Então, para a menina negra, a gente tem bastante coisa. Meninas, bonecas negras, a gente ainda tem bastante dificuldade de encontrar. As pessoas que buscam no exterior encontram mais, mas a gente não pode trabalhar com uma realidade que se busque uma boneca no exterior, né? A gente tem que trabalhar com uma realidade que a gente tenha uma boneca de fácil acesso aqui também. A gente tem que entrar numa loja e não tem que ter uma boneca, a última do estoque, que foi o que aconteceu esses dias com a minha irmã, a última do estoque, com uma caixa já toda esgualepada ali. Não, a gente tem que ter um estoque grande, porque a gente também é mercado, né? A gente também está aí, potencial consumidor. A gente tem que ter essa questão infantil também identificada dentro do mercado, né? Então, como mãe, eu vou tentar, né,
abarcar todas essas questões. É um universo bem grande, mas eu espero estar criando aí uma menina que tenha um reconhecimento da onde ela veio, da origem dela, e que ela tenha orgulho dessa origem. Eu tenho certeza que ela vai ter. E que ela se reconheça como uma menina negra, enfim. E que seja uma criança que, dentro dos limites que o racismo nos impõe, que seja uma criança feliz, né? Porque criança preta, a gente sempre vai ter aquele momento da escola que a gente vai... Ai, será? Mas ela, em casa, pelo menos, ela vai ter bastante suporte, assim como assim, a gente sempre teve, ela vai ter também. Então tá, né? O nome fico devendo, gente. Não consegui arrancar, não vai ter jeito, vamos ter que esperar. Tem 5 meses aí pela frente de curiosidade, mas a gente aguenta. Bom, a gente vai para mais música então. Daqui a pouco a gente volta para as considerações finais. Já estamos acabando, passou rápido, né? Tem mais um recado aqui agora do Rio Grande do Sul mesmo. Parabéns pelo programa, um show de conhecimento e cultura. Foi o que mandou o Alexandre de Viamão. Um beijo, Alexandre. Mandem também o WhatsApp pra gente no 80-228-228. A gente vai de música, na volta a gente conversa então, a gente finaliza esse bate-papo aqui com a Adriana. Em Negrito está de volta para nossa fase final, último bloco aqui de 10 minutinhos para as nossas considerações finais. Quero mandar mais um beijo, mais 2 na verdade. Aqui pelo WhatsApp chegou... Boa noite na escuta, Cristiano Moreira, da Leopoldina, do bairro Leopoldina. E o Edinho Silva também me mandou um recado aqui pelo inbox no Facebook, dando os parabéns para minha primeira entrevistada. Olha só que luxo. Começamos bem. Ele deu os parabéns pelo alto nível da minha entrevistada de estreia. Ah, obrigada. E é verdade, viu, Adriana? Eu sabia que tu ia arrasar, com certeza. Tem muita coisa. Como eu falei durante a semana no Facebook, tem muita coisa pra falar. Não foi à toa que a gente ficou 4 horas conversando na primeira saída. E quero então deixar que tu deixe aqui as tuas considerações finais. Te agradecendo mais uma vez por ter participado com a gente. E realmente dizer que para o pessoal que conseguiu escutar, quem não conseguiu e pode escutar pelo YouTube depois, que esse é o clima que eu quero deixar com o Em Negrito aqui no rádio, né? É satisfazer toda essa galera que foi lá, dizer que, nossa, que legal a gente ter mais um espaço. Realmente é um espaço nosso. Infelizmente, como tu estava dizendo aí, tu conhece outro programa que tem esse tipo de formato, né? Música e falar sobre coisa de preto. Realmente, infelizmente, mais uma vez você é exceção, mas sempre puxando mais, né? Não quero ser exceção, quero deixar de ser exceção. O que tu tem a nos dizer, então? Eu tenho a agradecer, né, pelo convite. Fiquei honradíssima, né, por ser a primeira entrevistada do programa. Fiquei super feliz com a ideia do programa inicialmente, né? Porque a gente precisa entrar nos espaços, participar dos locais, para que a gente seja visto, para que a gente consiga tomar esse lugar que ele é nosso, né? A gente participou da construção de um país, participou não, a gente construiu literalmente nos braços ali. A gente tem uma necessidade de estar retomando, então, esses locais de fala, principalmente na mídia. Acho que a mídia, sim, ela tem uma importância muito grande como formador de opinião, para tentar mudar um pouco, né, da realidade que a gente tem, que é uma realidade que a gente sabe que não é fácil. A gente abre um Facebook, hoje foi um dia super pesado, né, que a gente vê, que ano que a gente está, né, a gente está no século passado, não, a gente está em 2016, tendo essas dificuldades que a gente acha que para qualquer outra pessoa seria cotidiana. É o registro de uma criança, tentar uma vaga de emprego, tentar sair para o mercado de trabalho, tentar ter uma profissão, tentar ser reconhecida na rua, tentar estar veraneando tranquilamente com a nossa família. Tudo isso, situações cotidianas, elas são permeadas pelo racismo, né? Então é importante que a gente tenha um espaço de fala, porque a oralidade ela está inserida como uma característica africana. Então é importante que a gente fale, que a gente expresse os nossos sentimentos, né? Que a gente expresse as nossas dores, sim, que a gente fale, sim, sobre racismo, que a gente fale sobre as nossas questões, e a gente tenha espaços que a gente seja visualizado, né? Se vai ser a exceção, acredito que não. Acredito que a Fernanda é, assim, uma grande empreendedora que está vendo, assim, um grande mercado que existe, que ele está aí em potencial. A gente tem que acreditar, sim, que o nosso povo ele gosta de se escutar, que ele gosta de se ver,
ele gosta de se reconhecer. Não é uma bailarina do Faustão, não é uma apresentadora do Tempo, não é uma apresentadora de telejornal, não é uma atriz, não é um cantor. A gente gosta de se ver e não é pouco, a gente gosta de se ver muito, não é em doses homeopáticas, em gotinhas. A gente gosta de se ver bastante. Então eu acho que o programa vem exatamente nesse sentido de importância, para a gente estar se vendo, para a gente estar discutindo questões bem pontuais, questões que a gente tem que estar falando sobre a nossa identidade, para que a gente possa estar se construindo como ser humano, se reconstruindo, né? Porque a gente tem toda uma herança que a gente tem que estar resgatando, né? Então, o nosso trabalho é de resgate, de reconstrução, com o que nos para tentar sanar os malefícios, né? As coisas que nos causaram. Então, a gente tem que estar sempre buscando, não tem que desistir, vão ter dificuldades, mas isso faz parte do caminho, né? As pedras fazem parte. Meu pai sempre diz isso, né? Que, na opinião dele, e eu concordo com ele, que a maior maldade, na verdade, que nos deixaram em relação à escravidão no Brasil foi essa. Eles nos desconstruíram, né? Assim, a gente perdeu essa questão de identidade mesmo, de humanidade até, né? Então a gente primeiro teve que se reconhecer como gente e agora começar a caminhar para se reconhecer como negro, como uma coisa positiva, né? Porque a gente cresce ouvindo que tudo de ruim, que tu é tudo aquilo que não é bonito, que é ruim, que tem que ser deixado de lado. Então conseguir chegar na idade que a gente está, né? Com 30 e poucos anos, se autoafirmando, conseguindo passar isso para outras pessoas, eu digo também isso, né? Quase que uma obrigação nossa, porque a gente resistiu, né? A gente sobreviveu, né? Literalmente, inclusive, se a gente vê os índices de etnocídio, né? Do que está acontecendo com a juventude brasileira, a gente conseguiu sobreviver a todas as adversidades que querem realmente, além de nos derrubar em todas as na autoestima, enfim, querem nos matar de fato. Sim. E essa resistência, ela faz parte de um processo bem africano, né? Porque ser africano é a ideia de comunidade, né? Tu ter um conhecimento e compartilhar esse conhecimento, compartilhar numa rádio, compartilhar numa mídia, compartilhar entre os seus vizinhos, compartilhar num local de trabalho com outros pretos. Isso daí é importante, isso daí é africano, e a gente tem que estar sempre resgatando também a nossa herança, que a gente tem, que não é só a estética, não é só de beleza, não é só o turbante. A gente tem que resgatar também a nossa história de Egito, né? Egito sim é preto, a gente tem que estar afirmando isso. Não é aquilo que acontece na novela. Não é aquilo que acontece nos filmes, na novela. Egito preto tem uma relevância muito grande, assim, pra gente compreender como as nossas sociedades, as nossas sociedades africanas, elas já foram compostas e bem articuladas, e isso daí nos foi roubado, né? Então a gente tem que ter sempre esse compartilhamento de saber, esse compartilhamento da questão estética. A gente tem que estar sempre valorizando isso entre nós, e é isso. Individualidade não faz parte da nossa herança, então a gente tem que compartilhar. Isso mesmo. Então, justamente por isso te agradeço por ter compartilhado comigo a nossa estreia aqui no Negrito. Obrigada, Vitor, pela participação especial. Muito obrigada. Toda a saúde do mundo para vocês, para a pequena, que a gente vai descobrir o nome daqui a 5 meses. E agradeço a todo mundo que ouviu, que teve essa paciência de estar em casa ouvindo o nosso papo aqui. Muito obrigada por todos os recados. Todo mundo que mandou o WhatsApp, que mandou para mim, né, no meu inbox, lá no meu Facebook. Muito obrigada para quem ouviu. A gente vai estar toda quarta-feira em Negrito às 19 horas. Esse é o nosso espaço para falar da gente aqui na Nova Metrô. Então marquem aí na agenda, estejam comigo toda quarta-feira. Lembrando então que para quem perdeu, ou para quem perdeu uma parte, ou para quem quer ouvir de novo o nosso papo, a partir de amanhã estará no canal da rádio da Nova Metrô no YouTube, todo esse papo aqui que a gente está vendo. É só procurar ali na rádio, dentro, né, do canal da Rádio Nova Metrô, em Negrito, que vai estar lá então esse nosso papo de estreia. Muito obrigada, e deixar só mais um recadinho, então, para quem me ouviu agora. Daqui a pouco, às 22h30, às 10h30 da noite, tem o Nação na TVE para todo o Rio Grande do Sul. Quem está fora e quiser assistir,
pode assistir pelo tve.com.br ou amanhã na TV Brasil para o país todo. Posso mandar um beijinho para as minhas 3 referências de mulheres pretas, guerreiras. Claro. Minhas 2 irmãs, Andréia e Cristina, e para minha mãe, Zaida Centeno, que tá... Então, as 3 com certeza grudadinhas no telefone. A avó também, a minha avó e meu avô também são referências e... Então aí o Vitor já... Ah, sim, já lembrou. Me lembrou. A gente tem que lembrar sempre dos mais velhos, é isso aí. É verdade. Muito obrigada, então, gente. Boa noite. Esse foi o primeiro em Negrito, o primeiro de muitos aqui na Nova Metrô. Quarta-feira que vem, às 19 horas, a gente está de volta. 20 horas, 30 minutos. Até a próxima semana. Você está ouvindo a Rádio Nova Metrô. Nova Metrô.